Bom, pessoal, hoje nós vamos falar sobre ondas sonoras. Vamos dar as definições de ondas e antes de nós começarmos, nós vamos mostrar para vocês aí duas coisas importantes para vocês acompanharem. O canal do professor Wilson e o e-mail para qualquer dúvida vocês perguntarem. Aí estão os dois endereços para vocês perguntarem. Qualquer dúvida é só entrar em contato nesse e-mail. E para vocês assistirem às aulas, todas as aulas de ciências, de física, estão colocadas nesse canal aqui embaixo. Então vamos definir ondas. Definição de ondas. Ondas sonoras são vibrações que, ao penetrar em nosso ouvido, produzem sensações auditivas. Somos capazes de perceber sons com frequências entre 20, que é baixo, 20 Hz, e até 20.000 Hz, baixo e alto. Os sons com frequência abaixo de 20 Hz são chamados de infrassons, e acima de 20.000 Hz são chamados de ultrassom. As características do som, as características sonoras. As ondas sonoras são ondas mecânicas, desta forma necessitam de um meio material para se propagarem. São longitudinais, ou seja, a direção da propagação é a mesma da direção de vibração. São tridimensionais, pois se propagam em todas as direções. Aqui eu vou mostrar para vocês uma figura do alfabeto grego. Por quê? Porque nós vamos utilizar algumas letras gregas e para vocês saberem que cada letra das fórmulas de cálculo de ondas e de frequências e de período que nós vamos utilizar são usadas nas fórmulas. Aqui o alfabeto grego com o significado de cada letra e nós vamos utilizar essas letras aí nas fórmulas de cálculo de frequência, de período e de ondas. A velocidade do som. Nós vamos calcular a velocidade da mesma forma que nós trabalhamos em mecânica. A velocidade do som, então, vai ser calculada praticamente com a mesma fórmula. O som se propaga nos meios sólidos, líquidos e gasosos. O valor da velocidade do som depende do meio material em que se propaga, sendo maior nos sólidos e menor nos gasosos. A velocidade do som depende também da temperatura do meio. Quanto maior a temperatura, maior será a sua velocidade. No ar, a temperatura de 20 graus Celsius ou 20 graus centígrados, a velocidade do som é de aproximadamente 340 metros por segundo. As fórmulas utilizadas para calcular a velocidade do som. Para calcular a velocidade do som, conhecendo a distância percorrida em um intervalo de tempo, usamos a fórmula do movimento uniforme, conforme já foi dito. Então, a velocidade de som é igual ao espaço percorrido dividido pelo intervalo de tempo, onde cada letra tem o seu significado. Vs, velocidade do som, ΔS, distância percorrida e T, intervalo de tempo. A velocidade do som pode ainda ser encontrada usando-se a equação fundamental das ondas, que vem a seguir. Então, a velocidade do som é igual, ao sigma vezes multiplicado pela frequência, onde o Vs significa a velocidade do som, o sigma significa o comprimento de ondas e F a frequência da onda sonora. Intensidade, altura e timbre sonoro. Intensidade sonora está relacionada com a amplitude da onda sonora.
A intensidade representa o valor do som, assim sendo, quanto maior for a energia de vibração da fonte que emite a onda, mais intenso será o som. O nível sonoro é uma grandeza física relacionada com a sensação auditiva que a onda sonora provoca. Ou seja, o som não é matéria, não é composta por átomos, nada disso. O som é uma energia e faz parte de um contexto físico, de um conteúdo físico chamado energia sonora. A unidade de medida do nível sonoro é o Bell. Por quê? Em homenagem a Graham Bell, o inventor do telefone, sendo mais comum o uso do submúltiplo, que é o decibel. Normalmente se fala a respeito do timbre, da altura, da intensidade do som em decibéis. Pessoas expostas a elevado nível sonoro podem apresentar diversos sintomas, como, por exemplo, intolerância a sons intensos, tontura, otalgia, que é a dor no ouvido, zumbido e a perda total da audição. Isso acontece gradativamente. Aqui eu tenho fontes sonoras, algumas fontes sonoras, e as intensidades dadas em decibel. Tá? Então, tem um mínimo de som audível, tem a conversão baixa, tem rua silenciosa, música baixa, escritório, conversa alta, motor de caminhão. Cada exemplo que está aqui tem uma quantidade, uma intensidade em decibéis que são liberadas para a audição humana. A dor é subjetiva e difere de uma pessoa para outra. Limiar de dor é a menor intensidade do estímulo que permite ao paciente perceber a dor. A resistência, a resistência à dor é a diferença entre o limiar da dor e o limiar de tolerância. Onda sonora, né, que aí é unilinha, né, uma linha única de vibração sonora, certo? E tem algumas nomenclaturas aí. Altura. O que é altura? A altura do som está relacionada com a sua frequência. O som pode ser grave, de baixa frequência, ou agudo, de alta frequência. A voz dos homens apresenta uma frequência menor que a voz das mulheres. Por isso, a voz masculina é classificada como grave e a feminina aguda. As notas musicais são caracterizadas pela frequência. Timbre. Definição de timbre. É a característica do som que nos permite distinguir dois sons de mesma altura e intensidade, mas que foram produzidos por fontes diferentes. O som produzido por um instrumento musical é uma composição de várias ondas sonoras, o que dará o timbre característico do instrumento. Aí a visualização das ondas sonoras da voz humana. Aqui é um movimento, né, das ondas sonoras da voz humana. E vamos lá. Reflexão das ondas sonoras. O som se propaga em todas as direções. Desta forma, o som que ouvimos é o resultado do som que foi emitido pela fonte sonora e também o que foi refletido pelas diferentes superfícies que nos cercam. A diferença de tempo de chegada do som emitido e do refletido aos nossos ouvidos normalmente é muito pequena. Nesse caso,
ouvimos apenas um reforço do som. Nossos ouvidos são capazes, ou nosso ouvido é capaz de distinguir dois sons como distintos, quando o tempo entre eles é maior que 1/10 de segundo. Assim, quando estamos a uma certa distância de um obstáculo, pode ocorrer o que chamamos de eco. Efeito Doppler. O que é efeito Doppler? É um efeito percebido por um observador quando existe um movimento relativo entre ele e a fonte emissora do som. Quando o observador
Características das ondas. Para caracterizar as ondas, usamos as seguintes grandezas, já que as ondas sonoras são consideradas energia. A amplitude, que corresponde à altura da onda marcada pelas distâncias entre o ponto de equilíbrio, repouso, e a onda até a crista. Note que a crista indica o ponto máximo da onda, enquanto o vale representa o ponto mínimo. O comprimento de ondas, que é representado pela letra grega sigma, é a distância entre dois vales ou entre duas cristas sucessivas. A velocidade do som, representada pela letra V, a velocidade de uma onda depende do meio em que ela está se propagando. Assim, quando uma onda muda seu meio de propagação, a sua velocidade, consequentemente, pode mudar. A frequência sonora, representada pela letra F, no sistema internacional, a frequência é medida em Hz e corresponde ao número de oscilações de ondas da onda em determinado intervalo de tempo. A frequência de onda não depende do meio de propagação, apenas da frequência da fonte que produziu a onda. O período. Período é representado pela letra T, né? O período corresponde ao tempo de um comprimento de onda. No sistema internacional, a unidade de medida do período é o segundo, representado pela letra S. E aí nós temos aí um exemplo, né? Uma demonstração da onda sonora, como que ela se propaga no ambiente. Bom, pessoal, hoje essa primeira parte da aula que fala a respeito de ondas para os nonos anos. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida que tenham, é só entrar lá no e-mail que está lá no começo desse vídeo e perguntar. Muito obrigado. Até a próxima.